Quem escreve sobre os primórdios diz que a escolha de Macau se deveu à necessidade de secar as velas dos navios, as mercadorias e, essencialmente, encontrar água potável para reabastecer as naus e caravelas que por aqui andavam. No entanto, esta é a verdade oficial, porque o que é certo é que locais para secar as velas e as mercadorias havia os melhores nesta região, bem perto, nomeadamente em Lantau. E quanto à água potável, pode dizer-se que não havia suficiente para abastecer quase nada. Até 1936, grande parte da água que abastecia a cidade de Macau vinha dali, do outro lado do canal da Ilha da Lapa. O abastecimento vindo da Lapa era particularmente importante durante a estação seca. Mas a água já de si inquinada mais ficava porque os contentores em que vinha, nas barcaças e nos tancares, não eram os tanques. Ao longo do resto do ano, a água provinha de inúmeros poços públicos e privados. Cisternas e depósitos nas casas para a recolha da água das chuvas complementavam a rede de abastecimento que lá ia atendendo às necessidades de uma população sempre em crescimento, que em finais do século XIX atingia já as 80 mil pessoas. Apesar da importância da água, nada foi feito até 1833, altura em que um relatório oficial de uma comissão encarregada de estudar os melhoramentos materiais da cidade a encarou pela primeira vez. Dizia o relatório que Macau nunca foi rica em água, principalmente água potável, visto que numerosos poços que abastecem a população vão procurar um veio quase ao nível do mar, formado por águas de infiltração. Essas águas eram sempre mais ou menos salobras, carregadas de materiais orgânicos e, portanto, impróprias para o consumo. Para além de contribuir para o esclarecimento das autoridades, o relatório, porém, não produziu efeitos práticos e pouco adiantou no sentido de melhorar a rede hídrica principal responsável pelas constantes epidemias que assolavam a cidade, principalmente os surtos de tifo e de cólera. O primeiro inquérito sério sobre a situação surgiu apenas em 1875 e foi motivado pela necessidade de recensear os poços de água existentes no território para acorrer aos incêndios. Num edital de 15 de março desse ano, determinava-se a implementação de várias medidas, entre elas a identificação das casas que possuíssem poços, através da colocação de uma tabuleta com a palavra poço em chinês, a seguir a um P. O inquérito sugeriria também que, perante este cenário, se limpassem as fontes e que se procurassem novas nascentes nas colinas. E a sugestão resultou como se vê. Os vedores procuraram e aqui, no Jardim da Flora, encontraram 3 fontes, embora todas elas de pequeno caudal. Estas fontes serviam para abastecer principalmente a residência de verão dos governadores que se ergueu aqui. O palacete, que a certa altura foi transformado em depósito de material de guerra, desapareceu em 1931, na sequência de uma violenta explosão, e não voltaria a ser construído. A terceira fonte era a da Inveja, um nome peculiar que parece ter tido a ver com a rivalidade entre altos funcionários do governo sobre a paternidade do projeto, disputado entre o Leal Senado e as obras públicas. Antes de ser demolida na segunda metade da década de 80 do século XX, para dar lugar ao túnel da Guia, o chafariz era conhecido popularmente por Fonte do Pescão, numa alusão ao presidente do Leal Senado, cujo apelido era Pacheco e a alcunha Pescão. Mas, para além destes, existia ainda um outro chafariz. E aqui na Estrada de Cacilhas, na falda oposta ao Jardim da Flora da Colina da Guia, encontra-se o que resta da Fonte da Solidão. Esta fonte foi construída em 1882 e com uma estrutura substancialmente diferente da que tem hoje. Hoje também está já sem água. E chamava-se Fonte da Solidão porquê? Porque
Esta zona da Estrada de Cacilhas era, na altura, mas muito longe dos arrabaldes de Macau. O eterno problema dos recursos hídricos começou a resolver-se com o engenheiro Adriano Augusto Trigo, que em 1919 assumiu a direção dos serviços das obras públicas, tendo como principal missão o desenvolvimento de um projeto para resolver o problema do abastecimento de água potável. Partindo das indicações coligidas pelo general Castelo Branco e após um estudo das condições hidrológicas da península, apresentou um plano de obras de exploração de águas na colina da Guia, que passava pela construção de um reservatório para captação de águas pluviais. E outro, ao nível da Flora, com o intuito de recolher as águas exploradas mais acima na colina. As obras, concluídas em 1925, vieram revolucionar o abastecimento em Macau. Mas só em 1929 é que o governo entregaria a uma empresa a concessão do abastecimento de água de todo o território por um prazo de 50 anos. A companhia adquiriu tecnologia alemã e contratou engenheiros também alemães que apresentaram dois projetos. Um era a canalização destinada a usos alimentares recorrentes à captação das águas da ilha de Kluane. A outra obtida de canalização da água oriunda do Rio do Oeste junto à Ilha Verde, depurada e esterilizada por processos científicos, destinada a usos domésticos e industriais, e aos serviços de limpeza das ruas e de incêndios. Seguiu-se a construção de um reservatório na Ilha Verde e a colocação de canalização, tendo as obras ficado concluídas em 1933. O novo sistema acabaria por ser totalmente implementado em 1936, com a construção do reservatório do Porto Exterior, erguido nos terrenos baldios da antiga praia de Cacilhas, local onde em tempos as tropas holandesas tinham tentado penetrar na cidade, sendo rechaçadas pelas forças portuguesas em 24 de junho de 1622. Com o panorama do abastecimento de água a Macau radicalmente alterado, a importância das fontes desvaneceu-se, permanecendo apenas como elemento decorativo urbano. Mas, apesar disso, a história dos chafarizes não desapareceu da memória, nem o provérbio, que diz que quem beber da água da fonte do Lilau ou fica ou há de voltar a Macau. Este provérbio refere-se à mais famosa de todas as fontes de Macau, que era sem dúvida a que timidamente se esconde sobranceira ao igualmente famoso bairro. O Largo do Lilau, ou Nilau, com a sua fonte, foi o centro de um dos mais típicos bairros macaenses. O padre Benjamin Videira Pires escreveu um texto em que dizia que os chineses conheciam esta mesma bica por fonte da avó. Nilau, que em cantonense significa corrente d'água do monte, era já a principal fonte da cidade na segunda metade do século XVIII, altura em que a elite macaense se começava a concentrar nestas imediações. A nascente desta fonte fica situada num local de difícil acesso. No entanto, uma das mais antigas moradoras do bairro indicou à historiadora Beatriz Bastos da Silva, para o programa da TDM Macau, nos Cantos da Memória, o local exato de onde vinha a água. Dona Zaida! Oh, olá! Viva! Está boa! Obrigada. Então, já estava há muito tempo à minha espera. Estamos aqui num sítio privilegiado e está muito conservadinho, apesar de tudo, não é? Sim, é verdade. Conseguiu encontrar alguém conhecido? Já falei com um senhor Ah, é? que vivia cá. É pessoa de idade? Não, é filho de uma senhora que eu conheci. Ah, que interessante. Olha, agora vamos à bica do Lilau, mesmo à original, está bem? Sim, senhora. Fica para este lado, não é? Sim, fica Mas para este temos lado. que subir um bocadinho. É verdade. Vamos lá então. Olha, então estamos a chegar mesmo, não é? É aqui. Pois é, Está um aqui. bocadinho complicada esta subida, porque a água é muita e o chão escorrega. Olha, cá está ela! Como sempre, não é? Como sempre. Pode ver. Ah, Olha, pode ver que tem muita água. tem água? Tem, olha. Tem. Quer ver, ó? Tem muita água.
É fresca. Ah, a água é muito fresca, né? Será que se pode beber? É água Pode, potável? é água potável. É? Ah, tem Pode saudade de beber. mexer, pelo menos, não é? Olha, mas como é que sabe que é água potável? Não é controlada. Porque a água vem de baixo. das pedras. A dona Sai Zaida da falou pedra. ali com aquele senhor há bocado e ele explicou-lhe o que é que ele fez. Sim, ele disse que entrou lá Como é por que- dentro, Sim. só encontrar pedras. Pois isto é tudo Não- rodeado e de pedras não viu grandes. a parte da água de onde saía. Hum. Geralmente sai debaixo da terra, da Ah, é? pedra. Da pedra, da Da pedra. E esta que é a água do Lilau, a Água verdadeira. fonte de Esta Lilau. que alimenta Esta aqui é a água a do Lilau. outra fonte. Sim, Aquela fonte do Largo do Lilau de que a dona Zaida tem recordações. sim, é verdade. Pois é, olha, mas esta fonte também eu já bebi dela, por isso é que continuo em Macau, porque quem bebe água do Lilau Fica numa calma, né? fica em Macau.